Graça e paz, irmãos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Continuamos falando sobre família, e o nosso texto de hoje está em Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42. Eu não sei onde foi parar os irmãos desse lado hoje. Cadê os irmãos que sentam perto de vocês? Estão aonde será? Na pecuária não é, que os irmãos não vão, né? Não deve ser na pecuária. É. Os daqui estão aqui hoje, mas os daqui não estão aqui. Eu estou tentando lembrar de gente que não está aqui. O Ademar está operado, o Ademar já está bem, daqui uns dias já está bom, né? O Ademar e a Ivonete. Quem senta aqui mais que eu não estou vendo? Fala para mim. Elias e Nicanor que estão em... Estão aonde mesmo? Está Elias e Nicanor? Em Perinópolis. E a Dona Rosa? E o Manel? O Manel está aí. Mas tem mais gente que senta desse lado aqui que eu não estou lembrando. A Mara está aqui, ó, só sentou do outro lado. Mas que pelo menos estejam num lugar melhor do que aqui. Gente, Gênesis 42, verso 1. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre não desistir em crise. Ô Silvio, acelera os meninos do louvor, fala para eles, ou vem mais rápido ou fala mais baixo. Obrigado. E aí você que está visitando acha que eu sou bravo, né? Não, não sou não, é que eu tenho problema de ouvido. 42, verso 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando um para o outro? Uns para os outros. E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Todos nós já passamos por momentos em que a vida parece desabar. Sabe quando as coisas parecem que vão de mal a pior? Tudo parece que é ruim. Eu continuo com a velha máxima da minha avó: para boca amarga não tem comida boa. Quando a gente está mal, tudo é mal. E a impressão que tenho é que quanto pior as coisas, mais pior não existe, né? Não existe mais pior. Quanto pior as coisas, pior nós conseguimos enxergar as coisas. A gente tem a capacidade de valorizar o mal. A gente tem uma condição natural de minimizar o bom e uma capacidade também muito natural de valorizar o mal. É aquela ideia de você passa o dia inteiro bem, mas se alguma coisa durante o dia inteiro de ruim acontece, se alguém perguntar como foi o seu dia, você vai fazer referência ao que aconteceu de ruim, e nem vai lembrar das outras 23 horas de coisas boas que você teve. Então Jacó e sua família passam por esse momento. Há uma crise estabelecida, há uma seca terrível, os alimentos acabaram, e a impressão que dá é que tudo caminha de precipício abaixo. Quando Jacó olha para os seus filhos e vê os seus filhos um olhando para o outro sem saber o que fazer, ele faz uma pergunta que
deve nos chamar a atenção nessa noite. Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? A fome já tinha chegado, o mal já tinha se estabelecido, mas também já se tinha notícia da solução. Se há seca aqui, há mantimento no Egito. Nós temos recursos, por que não fazemos alguma coisa? Isso que parece tão óbvio aqui, não é tão óbvio quando nós enfrentamos os problemas. Porque às vezes, diante dos problemas, mesmo que tenha solução, nós travamos. E ficamos olhando um para o outro, sem saber o que fazer, ao invés de tomarmos uma atitude. Irmãos, presta atenção numa coisa, às vezes o que está faltando aí no seu problema, o que está faltando aí na sua crise, o que está faltando aí na sua família, o que está faltando aí na sua vida, não é a solução para o seu problema. É uma atitude. Porque esse é o questionamento de Jacó. Se nós sabemos onde tem cereal, se nós temos o recurso, por que vocês estão aí olhando uns para os outros como se o mundo tivesse acabado? Por que vocês estão aí lamentando uma crise para a qual nós temos solução? Por que não tomam uma atitude? Por que não pegam logo o recurso, não vão até o Egito e resolvam esse problema? Mas a gente às vezes não se move. Você está diante do problema, e não só do problema, da solução também, mas você não consegue se mover. A sensação que dá é que você está esperando alguém tomar essa decisão por você, alguém resolver o seu problema por você, alguém fazer por você. Mas ei, aquilo que deve ser feito por você, nem Deus e nem ninguém deve fazer. O que deve ser feito por você, é você quem tem que fazer. Deus te dá uma direção e você fala, eu estou esperando Deus me levar. Não, se Ele te deu uma direção, Ele não vai te levar, Ele te deu a direção para que você possa ir. Às vezes Ele já te deu entendimento, já te deu conhecimento, já te deu sabedoria, já te deu recurso, já te deu condições de resolver o que você tem que resolver, e você está dizendo, estou esperando Deus agir. Irmãos, isso não é espiritualidade. Às vezes nós ficamos também nos escondemos, nós fugimos para uma espiritualidade enganosa, preguiçosa, que fala assim, não, eu estou esperando Deus fazer, eu estou esperando Deus falar. Ele já falou, Ele já proporcionou tudo para você, agora é a sua vez de tomar uma atitude. Mas a gente se esconde atrás da espiritualidade, a gente tem ali uma decisão para tomar, Deus já falou e a gente fala assim, não, eu estou orando. Não, você não está orando, você está com preguiça, com medo. É isso, e está fugindo da responsabilidade de tomar uma decisão, tá se escondendo atrás de uma oração. E aí talvez você possa até me questionar, mas pastor, a gente não tem que orar para fazer? Tem, mas tem que fazer. Eu oro, Deus já falou, faz, Deus já falou, faz. Eu estava ali conversando com um monge, hein? Você parece um monge. O Ricardo, parece um monge. Você é meio tibetano. Ele falou quase toda a mensagem para a pregação para mim, ele falou, eu estou até constrangido agora de pregar, e ele falar que eu copiei dele, né? Mas eu já tinha anotado. Mas ele me fez lembrar um negócio que é muito importante, que serve para todos nós. Sabe qual é a decisão mais difícil que a gente tem para tomar? Aquela que a gente não quer tomar. Você não tem dúvida entre uma e outra. Você não tem dúvida qual é a melhor ou a pior. Você simplesmente não quer tomar. E aí ela é muito difícil. Porque é muito difícil você abrir mão de algo que você não quer abrir. Você falar não para algo que você tem que falar não. É muito difícil você dar um passo que você não quer dar.
você dar um passo atrás, você retroceder, você mudar alguma coisa que você não quer fazer. É difícil tomar esta decisão, mas é necessário. São essas decisões importantes e que geralmente nos custam muito, que farão grande diferença na nossa vida, no decorrer da nossa história. Elas custam muito, irmãos, mas vale a pena, porque não tomá-las custará muito mais. Às vezes você toma uma decisão difícil hoje, que traz um pouco de desconforto para a família. E aí você fala assim, não, mas eu vou tomar uma decisão que traz desconforto para a família, mas é melhor você tomar uma decisão que traga desconforto para a família nesse momento, do que não tomar uma decisão que levará a família ao fim. O que é melhor? Uma família temporariamente desconfortável ou uma família destruída? Por isso eu digo que muitas vezes as pessoas entram na minha sala não para me pedir conselho. As pessoas não querem saber de meus conselhos. As pessoas entram para ver se eu concordo com elas, para sair com a consciência tranquila, aliviada, e falar assim, que bom, o pastor concorda comigo. Na verdade, você não quer nem saber se eu discordo ou não, você só quer desabafar. Qual é a área da sua vida que você está paralisado, lamentando, ao invés de tomar uma atitude? Nesse lamento sem fim. Sabe quando você fica lamentando diante da louça, ou da pia cheia de louça? Lamentando diante da pia cheia de louça, lamentando diante da pia cheia de louça, e você toma mais um copo de água e bota mais um copo naquela pia, e você frita mais um ovo e bota mais um prato sujo naquela pia, e você fica lamentando, e ela só vai aumentando. E eu vou falar um negócio para você, quanto mais você lamenta, mais louça aumenta. E aí, como diz na internet, no Instagram, e não é sobre louça. E não é sobre louça, é sobre a vida, irmãos. Quantas coisas você conseguiu resolver lamentando em cima? Quantas coisas você conseguiu resolver só reclamando? Quantas coisas você conseguiu resolver só chorando? Veja bem, você pode chorar, você pode lamentar, você pode reclamar, mas não adianta ficar parado olhando, porque não vai resolver. Aí eu dou uma dica para você, pega uma música boa, e eu, no meu caso, coloco do lado que eu escuto, porque eu só me interesso as coisas do lado que eu escuto, coloco uma boa música, e falo, agora eu vou lavar a louça. E falo para casa, falo, eu vou fazer a maior parte do trabalho, eu vou lavar a louça, você só arruma a casa. 40 minutos depois que ela terminou de arrumar a casa, eu já estou quase terminando de lavar a louça. Porque eu sou desses, que para no meio da louça, lava a mão, enxuga a mão, bebe água, às vezes faz um café, aí volto, lavo mais meia dúzia de prato, mas não sai dali, aquele ambiente de contemplação, não de lamentação, de contemplação. Agora eu faço, daquele momento eu prego, eu canto modão, gospel. Não é gospel. Mas estou lá, aquele é meu momento. E a Cássia fala assim, meu Deus, não vai terminar essa louça? A vontade que dá é de, na minha estupidez e ignorância, falar para ela, está com pressa, vem lavar. Mas como fui bem educado, minha mãe me ensinou, e meu pai me ensinou desde cedo a não responder para as pessoas, continuo lavando no meu silêncio e na minha contemplação e cantoria. Quando a música é muito ruim, ela fala assim, ei, não tem jeito de pôr um fone de ouvido?
Aí é que eu já estou ouvindo antes de Lindomar Castilho para trás. Aí ela dá uma reclamadinha. Mas se você não lavar, irmãos, ela vai só piorar. E se você não tomar uma posição, se você não tomar uma decisão, o seu problema só aumenta. Qual é a área da sua vida que você está paralisado no lamento, ao invés de tomar uma atitude? Meus tênis são quase todos brancos. A Cássia já tem umas 2 semanas que ela está falando assim, vou ter que lavar tudo. Vou ter que lavar tudo, porque ela consegue ver sujeira onde não existe. Mas ela pode passar mais 2 anos falando que vai lavar tudo. Se ela não lavar, eles vão continuar do mesmo jeito. Você pode passar mais 10 anos reclamando da sua vida. Se você não tomar uma atitude, ela vai continuar do mesmo jeito. Você está entendendo? Agora, essa é a primeira lição. Então, a primeira lição é: não fique só se lamentando. Não faça da sua casa, da sua família, um espaço de lamento. Busque resposta, solução. E outra, irmãos, não fujam, não se escondam. Chega a ser pecado se esconder atrás de oração. Segundo, capítulo 42, verso 6. Agora os irmãos de José vão até o Egito, vão se deparar com José, mas não vão reconhecê-lo. Aí eu falei que estava faltando gente que sentava desse lado, já chegou mais, ó. Oi, boa noite. Manda um abraço para a Berenice. Viu? O que eu ia falar mesmo? 42, 6. Os irmãos de José vão para o Egito e não reconhecem José. Eu gosto desse texto porque literalmente, irmãos, quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Os irmãos não reconheceram José. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Neste momento da história, nós vemos o cumprimento do sonho de José. Eu poderia abrir um parênteses aqui e dizer: olha, quando Deus te dá um sonho, o próprio Deus faz com que ele se realize. José pode não ter entendido absolutamente nada no caminho, mas agora José estava diante da realização do sonho dele. O primeiro sonho que Deus deu a José era que os irmãos dele se prostrariam diante dele. E agora, não. E vou além. Por causa deste sonho, os irmãos dele se dispuseram a matá-lo. E é interessante que agora eles estão prostrados diante de José, sem nenhum rancor, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma mágoa, sem nenhum problema no coração. Estão prostrados ali de boa vontade. Eles só não sabem que é o José. Os mesmos irmãos que venderam José como escravo agora se prostram diante dele sem saber que era ele. Sabe o que é intrigante nessa história? É que se naquele dia que José sonhou, ele tivesse falado para os irmãos dele: olha, eu tive um sonho, e no sonho vocês se prostram diante do governador do Egito. Estava tudo em paz. O único problema para o José foi o José ter falado que era diante dele. Porque Deus também não tinha dito para o José que ele ia ser o governador do Egito. Deus só deu o sonho. E agora o sonho do José estava se cumprindo.
mas de um jeito que ninguém esperava. Sabe o ditado que eu lembro aqui? Santo de casa não faz milagre. Como nós temos dificuldade de reconhecer aqueles que estão do nosso lado, como você tem dificuldade de ouvir conselho de quem vive com você, de quem te conhece de verdade? Como você tem dificuldade de ouvir conselho dos seus pais? E aqui, jovenzinhos, adolescentes, vocês ouvem conselho de gente que não sabe nem se limpar direito quando vai no vaso, mas não ouve conselho dos pais. Vocês viram que eu falei tudo isso sem falar nem um palavrão? Que bonitinho que ficou? Mas não era nada disso que eu queria falar. E aí a gente pensa assim, mas isso é coisa de adolescente. Não é, a irmã tem dificuldade de ouvir conselho do seu marido. Que te conhece, e você não faz ideia do tanto que ele te conhece. Você até fala, não, é que ele não me entende. Não é que ele não te entende. É porque ele sabe coisas de você que você não gostaria que ele soubesse. E ele fala coisas para você que você não gostaria que ele falasse. Não é que ele não te entende. É que às vezes a gente não suporta que alguém que esteja do nosso lado discorde de nós. A gente acha que a pessoa que convive com a gente tem que concordar com a gente em tudo. E por isso você tem dificuldade de ouvir conselho da sua esposa. Irmãos, eu vou falar para você. Quase sempre o camarada que não ouve conselho da esposa dele quebra a cara. Já foi uma comissão de socorro lá, vê lá o que está acontecendo, se engasgou, o que é. Tá bom também, mas só 8 tá bom, né? E 8 especialistas. Não saiu um enfermeiro, um médico, não saiu nada aqui. Só saiu um vendedor de remédio, um ex-gerente de banco, minha mulher. Tudo especialista em socorro saiu. O mais preparadinho foi o Gabriel, que treinou me desengasgar. E já entrou de volta. Deixa eu te falar. Na maioria das vezes, irmãos, quando nossos irmãos casados, quando nós não ouvimos o conselho da nossa esposa, a gente quebra a cara. E eu vou falar um negócio para você. E aí a gente fala, não, é que você jogou praga. Não, ela não jogou praga, não, é que ela sabia que ia dar errado. Às vezes a senhora não consegue ouvir o seu marido, porque é o seu marido, e ele discorda de você em tudo, e ele não concorda com você em nada. Não é que ele discorda de você em tudo, não é que ele não concorda com você em nada. É que conselho não é a afirmação daquilo que a gente quer ouvir. Conselho é o direcionamento para aquilo que é melhor. E às vezes o melhor não é o que a gente quer ouvir. E aí os piores conselheiros nossos parece que são os da nossa casa. Os filhos não querem ouvir os pais, o marido não quer ouvir a esposa não quer ouvir o marido. E os irmãos não gostam de ouvir irmãos. E mais uma vez eu lembro, pensa no irmão não benquisto, é o cara que ficou rico. Que é aquele miserável daquele irmão que ficou rico, não quer te dar dinheiro. Mas ele não quer te dar dinheiro porque ele já te ensinou um monte de vezes como é que era para você fazer, e você não quis fazer, porque você acha que você sabe fazer. E aí você não segue os conselhos dele, ele continua ficando rico, você continua ficando pobre, e aí porque você está ficando pobre, você está com raiva dele que está ficando rico. Talvez não seja o teu caso. Bom, não é o meu. Eu e minha irmã vivemos no mesmo patamar de dívida. Nós dois temos um convênio com a Visa. Conhece a Visa? Aquele marquinho do cartão. Então, nós temos um convênio, a gente compartilha disso.
Falo, Thelma, e aí? Ela, esse mês eu estourei. E ela fala para mim, e aí? Eu falo, não, eu estourei o mês passado. É porque a gente não gosta de perder um para o outro, né? A gente não gosta. Mas você já parou para pensar a dificuldade que você tem de ouvir conselho de quem vive perto de você? Por que os irmãos do José entraram em crise? Porque vai se prostrar na frente do José? Nenhum deles pensou assim, falou, eita José, já pensou se você for governador? Deve ser isso, quem sabe você vai ser um homem muito importante e um dia a gente vai se prostrar diante de você. Não, 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 não. Importantes serão os de fora. Os de casa, não. E aí eu entendo porque Jesus teve dificuldade na própria casa dele. E que o irmão dele só foi crer nele depois que ele ressuscitou, porque até morrer Tiago não acreditava nele. Nós temos dificuldade de nos submeter e de maneira honrosa ouvirmos quem está perto de nós. O que você acha disso? O que você acha disso? Você pergunta para sua esposa, o que você acha disso? A irmã pergunta para o seu marido, o que você acha disso? Ou a irmã já chega só com papel para ele assinar? O que você acha de eu tomar? O que você acha de eu fazer isso aqui? Não, você chega assim e fala, mas eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. E é um preciso fazer isso aqui que parece uma água batendo na cabeça da gente. Eu preciso fazer isso aqui, parece que se não fizer vai morrer. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso. Daí você fala assim, faz, pelo amor de Deus, faz. Lembro. E o bom de você ficar velho é que você fica contando história e não está nem aí, você já contou mais de uma vez. Lembro de quando a Cássia decidiu na vida, no coração, na mente, no espírito, na alma dela, que nós precisávamos de uma outra geladeira. Era geladeira? Cadê a Cássia? A Cássia está lá fora? Era geladeira? Nem lembro, mas acho que é uma geladeira. E se ela não está aqui, a minha verdade prevalece. Era uma geladeira. E aí eu falei, não tem como. Ela falou, a gente precisa, uma geladeira. Porque é uma geladeira daquelas que tem coisa em cima, né? Congelador em cima. Precisamos de uma geladeira nova. Mas não tem jeito. E fomos dormir. 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, Cássia me cutuca e fala, amor, já acorda assustado, né? Porque a mulher nunca acorda para nada. Já morri quase 2 vezes dormindo e ela não viu. Agora, para comprar a geladeira, ela acorda. Amor. Falei, o que foi, gente? O que foi? Eu estava pensando aqui, se a gente desse a nossa geladeira, vendesse a nossa geladeira, desse de entrada, dividisse assim, fosse lá, fizesse isso, pegasse aquele negócio, não sei o que, dava para eu falei, amanhã a gente compra. Amanhã a gente compra a geladeira. Quase que eu levanto e falo, eu estou morrendo de vontade de comprar uma geladeira agora. Será que tem alguma loja 24 horas aqui em Porto Velho? Porque o meu sonho, inclusive, eu estava até sonhando em comprar uma geladeira. O que você acha? Mas não é uma coisa assim, a gente tem condições, o que você acha? Estamos no tempo, não estamos? Essas vontades doidas que a gente tem às vezes. Então, é a mulher que decide, o homem que acha que não precisa perguntar. E ainda tem um outro tipo de gente que eu tenho agonia. Que é aqueles que falam assim, faz o que você quiser e quando você faz, ele reclama. Conhece gente assim? Não, faz do jeito que você quiser. Aí você vai lá e faz do jeito que você quer. Fala, mas assim não era para ser feito. Mas não era do jeito que eu queria? Por que você não falou como é que era para ser feito? A gente tem dificuldade de ouvir aqueles que estão perto de nós. E ouvir aqueles que estão perto de nós, irmãos, é uma forma de honrá-los. Nesses dias agora, fomos tomar uma decisão importante lá em casa. Falei, Cássia, não, vamos esperar o Gabriel. Espera o Gabriel chegar. O Gabriel chegou, sentou na mesa, fizemos um café. Olha, estou pensando em fazer isso aqui, nós vamos ter que abrir mão disso aqui, para a gente poder caminhar nessa direção, para que no futuro fique melhor. Gabriel é a opinião mais firme que nós temos em casa, né? Ele só sabe falar, tudo bem. O que você acha, Gabriel? Tudo bem.
Aí entramos num acordo. Eu podia fazer? Podia. Mas eu também não podia ouvi-los e honrá-los e colocá-los para participar de uma decisão que envolvia toda a casa? Qual é o problema? É que a gente não quer honrar aqueles que moram com a gente não quer honrar aqueles que estão próximos, e às vezes gente de fora sabe do que nós estamos pensando em fazer, e gente de casa não sabe. Eles agora estão diante do governador do Egito, e o governador do Egito é o irmão que eles intentaram matar, porque um dia falou que eles estariam diante dele. Olha que absurdo. Agora, olhando para a caminhada de José até aqui, nós vemos também que nada faz muito sentido, mas que todas as coisas cooperam. E aquele mal que intentaram contra ele, era justamente a providência de Deus para que hoje ele pudesse estar onde ele estava. E quantas vezes, irmãos, nós podemos testemunhar de que chegamos onde chegamos graças aos males que intentaram contra nós? Eu lembro que quando fui a primeira vez que assumi uma igreja, foi quando fui enviado de Ji-Paraná para Porto Velho. Eu tinha 27 anos, estava no penúltimo ano do seminário, fazia um bom trabalho como auxiliar de pastor, e o pastor então tomou a decisão de me mandar para uma congregação em Porto Velho. Eu já tinha trabalhado na liderança de mulheres, eu fui líder de mulheres, né? Eu trabalhei na liderança de mulheres, com homens, e tinha um grupo bom de jovens, de quase 100 jovens. A gente era muito, muito abençoado naquela cidade, no trabalho com os jovens, e fui para uma congregação com meia dúzia de idosos. E tem irmão que tem a capacidade de falar que eu não gosto de idoso. A minha vida inteira eu fui mandado para cuidar de idoso em todo lugar que eu fui. A pessoa mais nova que anda comigo é o Matos, que já é idoso. Mas o Matos lembra do João Batista Santilha, irmão Pedro e Nazaré. João Batista contava para mim, todas as vezes que me via, como chegou a televisão no Paraná. Chegou na casa de um vizinho dele, a primeira televisão que teve na cidade, uma das primeiras do estado do Paraná. Ele ia para frente da casa, na calçada, e ficava olhando lá na sala, aquela telinha que tinha gente dentro. Ele me contou isso umas 20 vezes pelo menos, eu ouvi as 20 vezes, maravilhado, as 20 vezes pedi mais um golinho de café, as 20 vezes falei, não acredito, João Batista. O senhor viu essa televisão? Ele falava, pois eu vi, pastor, depois de muitos anos nós descobrimos que ele tinha Alzheimer. Mas toda vez ele me contava a mesma coisa. Mas quando me mandou para Porto Velho, era como se tivesse a minha promissora carreira de jovem pastor, parece que foi jogada no buraco. E a situação era muito ruim, era muito feia, era tudo muito difícil, mas com o passar dos anos, nós descobrimos que a melhor coisa que aconteceu da nossa vida foi justamente essa transferência para Porto Velho. E por causa dessa transferência para Porto Velho, eu estou aqui hoje. Eu gostei dela? Não. Eu chorei por causa dela? Chorei. Fiquei magoado? Fiquei magoado. Mas não fiquei olhando como quem não sabe o que vai fazer. Fui trabalhar. Então, às vezes, irmãos, Deus vai fazendo as coisas desse jeito, e agora o José, que era o irmão, agora é o governador, e os irmãos que odiavam a ideia de se prostrar diante dele, se prostravam agora com alegria. E há uns processos que nos humilham no caminho, mas que são benéficos para nós. Não se esqueçam disso. Talvez duas perguntas importantes para nós fazermos nesse ponto, antes de irmos para o último. A quem você está precisando honrar hoje? Quem você está precisando ouvir mais? Para quem você está precisando dizer, olha, a sua opinião é importante para mim? Para quem você está precisando dizer, eu preciso saber o que você pensa a respeito disso também. Porque a gente é uma família.
Senhor nos colocou para andar juntos. O Senhor nos colocou para cooperarmos uns com os outros. Para quem você está precisando dizer, olha, a sua opinião vale. Aí você diz, pastor, isso é só para casado? Não. A Damares não casou. Foi morar com a Isa. Ou a Isa foi morar com a Damares, é por uma ordem de idade. No caso, a Isa foi morar com a Damares, se for por ordem de idade, é assim, né, Damares? Você primeiro, né? É a Damares primeiro. Obedece, viu, Isa? E não adianta se esconder aí atrás, não, que eu estou te vendo. Uma hora ou outra, senta a Damares e a Isa e tomam decisão juntas. A gente mora na mesma casa. Uma fala mais, a outra fala menos, uma é de um jeito, a outra é do outro, mas a gente senta e conversa, por quê? Porque a gente foi chamado para andar junto. E se a gente foi chamado para andar junto, não pode ser só a opinião de um. Porque aí a gente não foi andado para andar junto, não foi chamado para andar junto. A gente acha que Deus deu a missão da gente sair arrastando os outros. Irmãos, aquele que arrasta todo mundo se acha inteligente, mas eu não sei se você já observou, que na lógica, quem arrasta todo mundo é o burro. Quem arrasta todo mundo é o cavalo, é o boi de carga, esse que tem que arrastar todo mundo, você não. Nós somos chamados para andarmos juntos. Por último, uma lição em Gênesis 42, 36. Eu tenho um livro devocional sobre a vida de José. Essas 3 lições é a lição 21, 22 e 23 do livro, tá? Eu plagiei eu mesmo. Eu copiei de mim mesmo essas lições, elas estão no livro. No dia 21, no dia 22 e no dia 23, nessa sequência que eu estou compartilhando com vocês. 42, 36. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos? José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim? Tudo está contra mim? Olha o pensamento de Jacó. Tudo está contra mim. Quantas vezes você já pensou assim? Tudo está contra mim. Todos estão contra mim. Tudo está contra mim, tudo dá errado, tudo. Quem mesmo, como é que é o nome? O universo conspira contra mim. Tem crente que fala, não, meu signo. Eu acho que o câncer partiu para cima do escorpião e decidiu matar o Capricórnio. Você começa a pensar nisso, porque tem crente que é tão doidão, que você vai conversar com ele, ele fala, não pastor, eu sou assim porque eu sou de Capricórnio. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, não dá, não combina, viu, deixa eu falar para você, não combina muito não. Mas é que eu tenho temperamento de Sagitário, e de gente que não conhece a Bíblia também, os dois juntos, anda assim, Tudo está contra o Jacó, tudo está contra você, o universo conspira contra, a sociedade conspira contra, a esquerda conspira contra, a direita conspira contra, lá também o banco conspira contra você.
É engraçado que nós vemos o Jacó falando isso, mergulhado num problema que só existe nele. Porque se você olhar para o texto, ele diz: eu perdi José. O José está esperando ele, só que ele não sabe. Ah, eu perdi Simeão. O Simeão está esperando ele. Ah, eu vou perder o Benjamim também. Não, o Benjamim vai ser honrado com 5 vezes mais comida que os irmãos dele. Deus já preparou tudo. Deus já havia resolvido tudo. Deus já havia ajustado tudo, era o plano de Deus. O problema é que o Jacó não sabia o plano de Deus. E quando eu e você não sabemos o plano de Deus, geralmente nós reclamamos de tudo que está acontecendo. Porque nós vivemos baseado naquilo que conseguimos ver, naquilo que nós vivemos em sentidos, né? Aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo cheirar, aquilo que eu consigo ouvir. Então, para mim existe isso, mas Deus vai muito além disso. Ele move no sobrenatural, Ele move no espaço estranho, Ele move no incrível, no inesperado, no improvável. Ele é Deus de milagre. A gente não está entendendo, mas Ele está fazendo. Às vezes nós estamos chorando por uma causa que não existe mais, por um problema que já foi resolvido. E é isso que acontece com o Jacó aqui agora. Jacó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores, não sabia que José estava vivo, não sabia que o governador do Egito era seu filho, não sabia que Deus estava reunindo toda a família para preservá-la. Jacó está ouvindo uma mensagem como se fosse uma tragédia, uma maldição, mas é a maior bênção que poderia estar acontecendo na vida dele. Apesar de Deus estar fazendo tudo isso, Jacó declara: tudo está contra mim. É você se chamando de azarado, dizendo que Deus te abandonou. A questão é que eu e você somos limitados, não vemos o plano completo. Mas Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e me buscareis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Por isso, meus irmãos, em Cristo, firmes em Deus, crendo no poder de Deus, eu e você nunca devemos nos desesperar. Sempre devemos ter esperança, crendo que Deus tem um plano e está no controle. Ainda que eu e você não estejamos entendendo nada, ainda que esteja doendo, ainda que hoje seja dia de lágrimas, ainda que hoje seja dia de derrota, ainda que hoje seja dia de perder alguma coisa, mas uma coisa é certa: o final já está decretado, o final já está definido. No final, Cristo já venceu e com Ele todos nós também. Então eu não preciso me desesperar hoje, porque tudo está dando errado. Porque no final, tudo já deu certo. Ele venceu. E com Ele todos nós venceremos também. Por quê? Porque a nossa esperança não está somente firmada nas coisas deste tempo e dessa terra. Porque a nossa vitória não é só ganhar dinheiro hoje, ou conquistar alguma coisa amanhã, ou conquistar alguém depois de amanhã, não. A nossa vitória é conquistarmos em Cristo a vida eterna. Essa é a nossa vitória. Por isso, nunca devemos nos desesperar, e essa lição que fica aqui da vida de Jacó, com derrotas, com tristezas, com choros, com lágrimas, é para lembrar a mim e a você que a vida é difícil mesmo, que tem tristeza mesmo, que tem luto mesmo, que tem derrota mesmo, que a gente pede, ora enterra pai, ora enterra filho, ora enterra amigo, até um dia que enterram a gente. A vida é desse jeito. Mas a nossa esperança maior e a nossa segurança maior não estão nas coisas deste mundo. Estamos firmados na palavra, na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. É nisso que esperamos e é para essa direção que todos nós estamos andando.
Por isso, ainda que estejamos passando por dias difíceis, não esqueçamos da palavra do Senhor que nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui ele não diz: vocês vão vencer o mundo. Ele diz: olha, tem aflição por aí, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não, eu não vou vencer um dia, eu já venci. Em Cristo, nós não seremos, nós somos mais do que vencedores. Ainda que perca em tudo nessa terra, em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Então, só para que eu e você não percamos as lições dessa noite, não fique só se lamentando. Não menospreze as pessoas que estão ao seu lado. Confie nos planos de Deus. Apesar, eu até anotei aqui, e os irmãos vão te concordar comigo, ele tem um jeito estranho de agir, né? Ele tem um jeito estranho de agir. Confesso, irmãos, que na maioria das vezes eu também não entendo. Mas não sofro nem um pouquinho com as respostas que eu não tenho. Não sofro de jeito nenhum com as respostas que eu não tenho. Eu tento me apegar às respostas que eu já tenho. Tem um monte de coisa que eu não sei, mas o que eu sei para mim tem sido suficiente para preservar a minha fé. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Gente, que privilégio. Que coisa assustadora, que coisa absurda. Eu não sei como é que funciona essas coisas, mas eu sei que Ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Sei que um dia me encontrarei com Ele na glória. Não faço ideia onde é que fica. Não sei qual é o endereço, não sei direito nem se é para cima ou se é para baixo, porque eu não sei se nós estamos de ponta cabeça. E se você gosta de uma terra plana, quem sabe é do lado. Não sei onde é que fica. Essa resposta eu não tenho. Mas tem uma resposta: eu estarei com Ele. E para mim está bom. Está bom. Não sei quando Ele vem. E nem sei quando eu vou. Mas não faço a mínima ideia. Quando é que Jesus vai voltar? Não faço a mínima ideia. Mas nem me preocupo com isso. Não perco uma noite de sono com isso. Porque eu não sofro com essa resposta que eu não tenho. Eu me alegro com a que eu tenho. Ele voltará. Talvez você diga: Ele até já voltou. Bem-aventurado você que crê que Ele já voltou. E bem-aventurado aquele que tem absoluta certeza que Ele voltará. Não tem problema nenhum, irmãos. A gente precisa parar de sofrer um pouco com as dúvidas e nos alegrarmos mais com as certezas. Amém? Me perguntaram, e encerro aqui, me perguntaram na academia essa semana. Porque agora eles vão descobrindo que eu sou pastor, então eles vão arrumando assunto para falar comigo. Pastor, e as perguntas são sempre muito, muito boas. Pastor, e os dinossauros? Irmãos, eu tenho uma crise com esses dinossauros. Pastor, e os dinossauros? Eu falo: eles existiram. Mas quando? Eu falo: não sei. Eles estavam na arca? Eu acho que não. Se tivesse, era fiote. Porque se eles fossem grandes, não cabia. E esses dois fiotes depois não vingou, porque depois da arca não tem mais dinossauro. Aí ele falou assim, mas eu falei: não, e deixa eu te falar mais uma coisa. Não sei mais nada a respeito disso. Não sei mais nada. E não sei mesmo não. E não perco uma noite da minha vida preocupado se existiu dinossauro, irmãos. O que eu estou preocupado,
O que eu estou preocupado mesmo é de nunca esquecer que Ele me ama, que não desiste de mim, que não me abandona, que eu nunca estou sozinho, que Ele ouve as minhas orações, que Ele vê as minhas lágrimas, que Ele sabe o meu nome, sabe tudo a meu respeito, que Ele não me despreza apesar dos meus pecados. É nisso que eu fico pensando, irmãos. Na realidade, eu sofro muito menos e me admiro muito mais com Deus. Não sei de um monte de coisa. Não sei. Como é que eles podem ser 3 e ser 1? Irmão, não faço ideia como é que Deus pensa num negócio desse. Eu só sei que tem Pai, Filho e Espírito Santo e os 3 me amam. E se for 1, eu sou 3 vezes amado por um só. Não tenho esse tipo de preocupação, irmãos. Não tenho mesmo. A minha preocupação é, eu não quero deixar que o inimigo tire do meu coração a certeza de que Cristo morreu por mim naquela cruz, que o sangue dele me purifica de todo pecado, que em Cristo eu encontro salvação, que Ele é a minha esperança, que Ele é meu socorro bem presente no momento da angústia, que Ele é meu pastor, que Ele me leva a águas tranquilas e a verdes pastos, e depois me arranca de águas agitadas e de terras secas. Ele está aí, Ele é real, Ele vive, está presente, nunca me deixará sozinho, nunca ficaremos órfãos, nunca ficaremos abandonados, sempre poderemos clamar a Ele. Olha, para que eu quero viver de dúvida, se eu posso viver nessa certeza? Para que eu quero viver de dúvida, se eu posso viver nessa certeza? Amém? Como diz bem o Jó, eu não sei muita coisa não, mas eu sei que o meu Redentor vive. E depois, com mais certeza ainda, ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Para que eu quero viver de dúvida, se eu tenho certezas para viver? Que Deus nos abençoe. Fique em pé, por favor. Curva a sua cabeça. Escuta você, que precisa tomar uma decisão, que Deus já mostrou para você, que Deus já falou com você. Tome a decisão. Escuta você, que está desesperado porque parece que tudo coopera contra você. Para um pouquinho, tenta perceber o que Deus está fazendo nisso, o que Deus quer mudar em você, o que Deus quer mudar na sua família, o que Deus quer mudar na sua história. Às vezes isso que você está achando tão ruim é justamente o remédio amargo que Ele está te dando para curar a sua casa. Escuta você, que acha que não está acontecendo nada. Deus continua cuidando de você como cuidou sempre. Mas parece que Ele não me ouve mais. Não é que Ele não te ouve mais, é que Ele já entendeu. É você quem não entendeu ainda. Para de pedir para Ele te responder e começa a orar para você entender o que está acontecendo. Discernimento também é dom do Espírito. Pai querido, ajude-nos, ó Deus, a tomarmos a decisão acertada e a termos coragem de tomarmos a decisão certa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos coragem de perdoar. Há quanto tempo alguns irmãos oram perguntando, Deus, eu devo perdoar, mas onde que não entenderam ainda? Que já não é mais uma questão de perguntar, é uma questão de pedir para que o Senhor capacite, e nessa noite o que eu peço é que o Senhor nos capacite, nos dê coragem, ousadia, força para perdoarmos. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que não estão conseguindo entender nada do que está acontecendo, dê discernimento.
direcione essa vida, meu Deus, que tem que ser alimentado só de dúvidas. Que a partir de hoje, dessa noite, este irmão e esta irmã também se alimente de certezas. Certezas que temos reveladas para nós na Tua Palavra. E que temos também revelada para nós na nossa vida. Nós já sabemos que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que aqueles que estão angustiados, agoniados, entristecidos, ansiosos, meu Deus, que o Teu Espírito sopre calma, pacifique essa mente, pacifique este coração, com certezas, certeza da Tua presença, certeza de que o Senhor vive, certeza de que o Senhor está. Se o Senhor for conosco, nós vamos a qualquer lugar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero dar alguns avisos.